Olá, estamos hoje recebendo o Dr. Daniel Wulff e a doutora Daniela Wulff da IoT Norte para falarmos hoje sobre articulações e próteses. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado. Doutor, vamos iniciar então com uma pergunta. Você trabalha com alguma especialidade específica em relação às articulações? Sim, meu foco maior é quadril e joelho, né? Cirurgia de quadril e joelho que eu mais faço. É minha especialidade. Uhum. Né? Então, E nessa área, então, quais são as cirurgias que são abrangidas? são cirurgias são feitas no quadril, tanto de vídeo quanto de prótese, e no joelho também, tanto de vídeo, ligamento, menisco e prótese de joelho também. Então, E para a gente entender um pouquinho melhor, então, o que é uma cirurgia de prótese? então, só falando um pouquinho da minha formação, né? Fui Ótimo. formado na Federal do Paraná, né? Fiz faculdade da Evangélica, Federal do Paraná, fiz 2 pós-graduações, né? Em quadril, joelho, cirurgia e também em traumatologia esportiva. E também fiz alguns cursos no exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Sobre prótese, também sobre cirurgia de vídeo. Então, hoje especificamente vamos falar mais de prótese, de quadril, né? E joelho. Então, a cirurgia de prótese chama artroplastia, que é o nome correto, que é a troca de uma articulação, né, que tem algum problema, que está gasto, que tem artrose ou teve uma fratura. A gente troca por uma articulação protética. Né? Essa de quadril geralmente é feita de material de cerâmica ou revestimento de um titânio, hidroxiapatita. Tem várias superfícies e vários tipos de próteses, tanto de joelho e quadril, dependendo do paciente, dependendo do problema. Uhum. Então, a gente falando um pouquinho mais do quadril, em que momento que essa cirurgia ela é indicada? A gente posterga, às vezes, a cirurgia, né, o quanto a gente consegue, né, para não já indicar a cirurgia, tentar outros tratamentos, fisioterapia, infiltrações e tal, até o ponto do paciente chegar numa cirurgia. Né? Quando o paciente já chega com o quadril muito gasto, né, tem muita artrose, uma doença do quadril, é indicado já a prótese no quadril. Né? Outros casos a gente acompanha os pacientes por anos, né, 4, 5 anos, e depois eles acabam fazendo uma prótese de quadril porque eles conseguem levar essa patologia por mais tempo. Uhum. Por que esperar um pouco? Para o paciente, a prótese também tem uma vida útil. Então, quanto mais idade o paciente tiver, melhor. Mas não que a gente não possa fazer em pacientes jovens também. Já fiz prótese em paciente de 17 anos, 20, 30, 40, qualquer idade, mas depende muito do desgaste. Uhum. Antigamente, a gente usava uma prótese que era de metal e polietileno, então ela durava menos, então a gente indicava mais para pacientes idosos apenas. Então agora, cada vez mais, com a melhoria das próteses, a tecnologia, a gente indica pacientes mais novos que estão sofrendo muito de dor, no quadril principalmente, né? Muito no quadril. E no caso, a prótese, então, até para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco melhor, a prótese ela é realizada por conta do desgaste da articulação. Isso. Esse encaixe aqui no quadril, na verdade, ele vai. Isso aqui se encaixa aqui, o fêmur aqui, né? Vou tirar aqui. Aqui tá, a cabeça do fêmur está cortada, mas é uma articulação que se encaixa aqui, na verdade, né? Isso vai gastando, tem uma bola aqui que se encaixa aqui, que é a cabeça do fêmur. Ela gasta e aí você troca por uma protética, né? Na cirurgia, feito no centro cirúrgico, né? Aí você faz uma programação, tudo específico para cada paciente, né? Planeja bem certo, né? Vê a patologia que é do quadril e realiza a cirurgia, né? Então a cirurgia basicamente é o quadril, na verdade, ele fica na virilha, né? O pessoal acha às vezes que o quadril fica na região lombar ou atrás, ele fica a pessoa tem dor na virilha ou dor anterior na coxa. Muita dor, dificuldade para andar, né? É esse paciente com mais idade que é o mais indicado de fazer a prótese. Então, a gente planeja e executa a cirurgia. Né? E é uma cirurgia relativamente tranquila para o paciente? É relativamente tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo. Né? A gente opera num dia, né? Dá alta no outro dia, no final da tarde, geralmente. Começa a caminhar já no outro dia. Né? No máximo fica 1 ou 2 dias internado. Né? Vai para casa, faz fisioterapia domiciliar. Né? E depois ele volta ali com 15 dias para tirar os pontos, daí já está andando quase sem muleta, e já faz a fisioterapia na clínica mesmo, né? Faz umas 30, 40 sessões ali, e vai sempre fazendo uma manutenção, um raio-x com frequência, para ver como é que está a prótese, né?
e vai acompanhando, né? E geralmente é considerado cirurgia do século, assim, dá um excelente resultado. O paciente realmente fica muito bom, ele muda de vida, né? Ele pensa, por que eu não fiz essa cirurgia antes, né? Ele fala, porque dá um resultado muito, é como tirar a dor com a mão, assim, a dor com a mão mesmo, ele melhora muito, assim, a dor. Então, podemos e considerar rápido. que são resultados excelentes. São resultados excelentes. O risco é só de infecção, mas a gente usa antibiótico, trombose a gente usa remedicação, aparelhos para evitar trombose, meia e tal, né? Mas o risco é bem baixo mesmo, tá? De infecção ou rejeição, como se chama, né? Então é uma cirurgia que dá bom resultado. A gente, quando vê que o paciente tem uma artrose grave, a gente, né, estimula o paciente a fazer, porque realmente dá um resultado muito bom. E acaba trazendo uma qualidade de vida, então, maior para esse paciente. Muda totalmente a qualidade de vida. O paciente tem receio de fazer, é lógico, uma cirurgia grande, é uma cirurgia de alta complexidade, né? O paciente tem receio de fazer, né? É lógico, ele fica postergando, tenta outros tipos de tratamento, mas quando ele vê que não dá mais, que está com muita dor, ele mesmo pede para fazer a cirurgia, porque é um caso que ele está sofrendo muita dificuldade para locomoção, né? Para fazer atividades diárias, assim, tipo, sentar, levantar, andar um pouquinho, já tem muita dor. Doutora Daniele, e no caso da fisioterapia pós-cirúrgica, então? Qual a importância até para o paciente se preparar? Porque não é só a cirurgia, como o doutor Daniel bem comentou, né? Tem todo esse pós que é necessário para o sucesso total, então, da cirurgia, né? Isso. Então, como o doutor Daniel falou, já no hospital, a fisioterapeuta do hospital já coloca o paciente para caminhar, já coloca ele em pé, e começa então ali já a saída do leito. Após a alta hospitalar, o paciente vai para casa e é indicado, dependendo do caso, de 10 a 20 sessões em domicílio. Então, o fisioterapeuta vai até a casa do paciente e ensina ele como usar o andador, ensina o posicionamento na cama ou sentado no sofá ou na cadeira, enfim. Então a gente usa medidas como o ângulo de 90 graus do quadril, que não pode ser menor do que isso, para não causar um risco de luxação dessa prótese. Outro exemplo, as pernas não podem se cruzarem uma sobre a outra. Então a gente usa coxins no interno da coxa para esse paciente, mesmo quando está dormindo ou se por um acaso perder a atenção, cruzar as pernas. Muitos pacientes eles têm um certo medo de apoiar o membro inferior, né, que foi operado. Então o fisioterapeuta encoraja a isso, mostra para esse paciente que está tudo bem. A pisada também é importante, né, que ele não pise com o antepé, mas que ele faça a pisada correta do calcanhar para o antepé. Enfim, feito então essas 10 ou 20 sessões, dependendo do caso, então esse paciente ele pode ser encaminhado para uma clínica de fisioterapia. Por que é importante a fisiodomiciliar? Para o fisioterapeuta mostrar toda essa adaptação da casa do paciente. Outro exemplo bem clássico é o vaso sanitário. Muitas vezes é necessário um adaptador do vaso para que ele não sente muito baixo nesse vaso sanitário. Para que ele então encoraje essa saída do leito, que o paciente caminhe. E também outra coisa importante é que esse paciente entenda que o carro, o veículo que desloca ele da casa até a clínica, muitas vezes o assento, o banco do carro é baixo. Então, no que ele vai sentar ou vai sair desse carro, o risco de luxar essa prótese nesses primeiros dias também é importante estar tendo esse cuidado, né? Então, é isso. E alguns casos também a gente indica a fisio no pré-operatório. Então, que ele faça umas 10 sessões antes, quando ele vem muito atrofiado, quando ele vem com uma fraqueza muscular muito grande de coxa, a gente também indica uma preparação de 10, 15 sessões antes da cirurgia. Então, bem importante ter todo esse acompanhamento dos especialistas, tanto do médico quanto o fisioterapeuta, para esse sucesso, porque teoricamente leva-se um certo tempo, né? Desde o momento que o paciente chega com a dor até planejar a cirurgia e ele estar totalmente recuperado. Quanto tempo, doutor, em média?
Totalmente recuperado, uns 3 a 4 meses, né? Mas ele já está muito bem com 1 mês, né? Então, e da fisioterapia, nós então indicamos a fisioterapia pré-operatória, né? O paciente, porque daí ele também já aprende a andar com o andador, já antes da cirurgia, ele já faz um reforço muscular, ele já vê como é que é a prótese, ele já vê as posições que ele tem que ficar, tudo no pré-operatório, isso falando de quadril, né? E daí ele tem um sucesso aí, 3, 4 meses, geralmente está liberado para o trabalho, às vezes até você trabalha mais sentado, com 2 meses já está trabalhando. Se é um trabalho que exige muito, de andar muito, às vezes eu dou mais tempo, 3, 4 meses, mas já está muito bem com esse... Tudo, claro, depende da doença que a pessoa também tem no quadril, né? Lógico. E o tipo de prótese que eu vou usar também, que varia, né? Falando um pouquinho sobre prótese, então, né? Tem as próteses, eu vou mostrar aqui, então, essas próteses, posso falar daí sobre o revestimento? Então, elas são revestidas, tem uma superfície porosa, né? Que se encaixa aqui no osso, né? E ela vai sob pressão, né? Essas são as próteses mais modernas que a gente tinha usado. Antigamente a gente usava muito cimento, ainda é usado. Também pode ser usado um cimento ortopédico, um cimento branco, que é colado aqui e é feito aqui. Vou tirar a mão aqui da frente. Então isso fica tão encaixado aqui, a gente faz tipo um press fit, encaixa, e ele é difícil depois de sair, depois ele não sai mais. Isso aqui pode ser parafusado ali na bacia ou não, né? E tem tamanhos variados, doutor? Tem tamanhos variados. A gente vai modelando e fresando, que a gente diz, conforme o tamanho do paciente. Então a gente faz isso já no planejamento pré-operatório, a gente já sabe mais ou menos o tamanho que a gente vai usar, e já mais ou menos programado, e vai aumentando o tamanho e usa o tamanho específico para cada paciente. O mesmo ocorre no fêmur. No fêmur, a prótese encaixa aqui dentro do fêmur, né? Então ele também tem uma superfície porosa, né? E isso acaba aderindo ao osso. O osso cresce sobre a prótese, na verdade. As próteses mais modernas, a superfície geralmente é de hidroxiapatita, então acaba crescendo o osso na prótese, ela cola e não solta mais, né? É uma cola natural, que a gente diz, do próprio osso que cresce sobre a prótese. E aí você tem, as superfícies podem mudar. Esse encaixe aqui pode ser de cerâmica, essa cerâmica rosa ali que vocês estão vendo, que é a cabeça do fêmur, né? Pode ser encaixado aqui, que dá mais durabilidade. Essa parte branca é um polietileno, mas pode ser de cerâmica também. E a gente diz que é uma superfície cerâmica ou cerâmica poli, que seria uma superfície aqui, essa prótese é encaixada aqui, aí o paciente fica articulando, né? Uma superfície de cerâmica que dura bastante tempo, né? Que as próteses modernas duram mais, e essa superfície pode ser também tanto de polietileno quanto de cerâmica, né? E ainda existe um outro tipo novo de prótese, que é uma prótese de dupla mobilidade, que é essa parte aqui do acetábulo ainda roda ali dentro, então é uma prótese que não luxa, não solta, que eu também uso bastante em pacientes idosos com fraqueza mais muscular e tal. Tem uma excelente recuperação rápida também, né? E diminui muito o risco cirúrgico, né? Então o modelo de prótese vai ser de acordo com o paciente, conforme o tamanho do paciente, conforme a doença, né? Mas eu já fiz muita prótese no passado, de prótese dessa superfície era de metal, né? Não era de cerâmica, e ela também dura bastante tempo, só que essa aqui dura 20 anos. Eu tenho paciente com prótese de 20 anos já, né? Que eu fiz lá em 2004, 2002, e eles vêm regularmente fazer um raio-x comigo, então estão muito bem. Mas agora com a superfície de polietileno, de cerâmica, deve durar mais tempo ainda, deve durar uns 30 anos, a gente espera que... Não tem trabalho, estudos ainda, né? Tão longos ainda, porque não deu tempo para testar, mas com certeza vai durar mais do que a superfície que isso aqui era de metal, né? Então as superfícies das próteses vão evoluindo também, e ela tende a durar mais também, ter uma durabilidade maior, né? E aí a gente pode se arrisca mais, fazer pacientes mais jovens daí. Sim. E a durabilidade é maior. Porque o grande problema depois, quando essa prótese gasta, ou usar uma prótese de má qualidade, que a gente diz, uma prótese que gasta muito rápido, que não é de cerâmica, em 10 anos ela está solta. Ela vai, na verdade, corroendo o osso. Se a prótese é de má qualidade, ela vai corroendo o osso, solta o osso, aí você não tem mais osso para implantar outra prótese. Aí você tem que fazer um enxerto de banco de osso, né, que os dentistas usam muito, os ortopedistas usam, pega um banco de osso, o osso vem congelado, a gente preenche ali. Mas no Brasil é muita dificuldade, às vezes, você conseguir, né? Ou usa próteses com metal maior trabeculado, que diz que encaixa ali para substituir o osso. Mas o ideal é que a pessoa viva o maior tempo possível com a mesma prótese, porque a cirurgia de revisão ou troca de prótese é um risco maior daí para o paciente. A cirurgia a primária, você tem uma 99% de chance de ficar mais, até de dar tudo certo. Agora,
uma revisão, a gente é imprevisível o que acontece às vezes durante a cirurgia, que está solto, se o fêmur está solto aqui, se o acetábulo aqui na bacia. Então, uma cirurgia que exige muito mais preparo também do cirurgião, né? E você citou pacientes mais jovens, né? No caso de pacientes mais jovens, também seria pela mesma causa, por dor, por artrose? Por desgaste, porque esse paciente geralmente ou tem uma doença que a gente chama de necrose, onde a cabeça do fêmur, que é essa parte aqui do fêmur, ela morre, a gente troca, né? Ou tem uma doença já de infância, que ela nasceu com o quadril um pouco fora do lugar, que daí vai crescendo e esse desgaste é prematuro. Com 30 anos, às vezes com 20 anos já está gasto. Mas o mais comum é com a idade, né? Com 70, 80 anos, ali 60, a pessoa também teve um problema, uma doença do quadril que já não era muito adaptado ali, né? E desenvolveu esse desgaste no quadril. E aí cada pessoa, eu digo, tem um quadril diferente. É que nem um DNA. Cada pessoa é diferente e cada quadril é diferente. E um quadril direito é diferente do esquerdo. É que nem irmão gêmeo, um é diferente do outro. Um vai apresentar um desgaste maior, os pacientes brincam, mas tem a mesma idade. Tem a mesma idade, mas um é diferente do outro. Um nasceu de uma maneira diferente, às vezes no embrião estava numa posição diferente ali, o quadril. Ele se moldou diferente ali, porque quando a gente está na barriga da mãe, a gente é uma massinha de modelar. Então a gente vai se modelando conforme a gente está dentro da barriga da mãe e se adaptando ali. Então o quadril ele pode nascer fora do lugar, ele pode nascer no lugar, ele pode nascer um pouco fora do lugar, e isso vai refletir quando a pessoa ficar mais velha. E como saber se eu vou desenvolver esse problema ou não? Se apresentar dor no quadril, dor na virilha, né? Dor no quadril, procura um ortopedista de confiança para ver, faz um raio-x para começar, depois às vezes uma ressonância, para ver se tem uma patologia também do quadril. Se você pode, antes de chegar numa prótese, às vezes você faz uma cirurgia por vídeo, uma raspagem, que é um outro tipo de cirurgia que eu faço antes de chegar num desgaste mais avançado, que dá um tempo para fazer uma prótese. 5, 10 anos, a pessoa ganha um tempo para não precisar fazer a prótese. Ele já descobriu o diagnóstico precoce de um problema no quadril, pode operar antes, e a prótese pode ser colocada mais para frente no paciente. E ele viver com o quadril dele, manter o quadril dele, que é melhor do que botar uma prótese. Então a gente tenta fazer cirurgias ou procedimentos para manter o quadril dele. Quando a gente vê que está muito gasto mesmo, que é uma cirurgia de último caso, a gente põe uma prótese para melhorar a dor do paciente. E cuidados, depois que esse paciente, então, 3 meses, como o doutor citou, em média, ele já está 100% recuperado, né? Quais são os cuidados na vida, assim? Existe alguma restrição, alguma questão que seja bem específica por conta da prótese? Eu falo para os pacientes, por melhor que a prótese seja importada, que eu faço, alemã, suíça ou italiana, prótese boa, mesmo assim o paciente tem que cuidar com o impacto, né? Ele pode jogar futebol, alguns médicos liberam, mas o paciente tem que estar ciente que vai ter um desgaste maior da prótese, tá? Então eu evito, falo ao paciente fazer exercício de impacto, muita corrida ou jogar futebol. Demais ele pode fazer tudo. Quer fazer alpinismo, quer subir montanha, quer surfar, quer nadar. Então eu indico mais exercícios de bicicleta, academia para reforço muscular, né? Evitar muito jogar tênis, né? Ok, né? Mas às vezes muitos esportes de contato que pode quebrar o fêmur ou não desgaste, eu peço para o paciente cuidar mais, a não ser que realmente ele queira fazer algum esporte mais radical, daí a gente conversa e usa uma prótese também específica para cada caso. Entendeu? Aí depende do paciente. Mas em geral, né? Como são pacientes mais idosos, muitas vezes uma academia, uma caminhada já tá bom. O paciente satisfaz com isso, né? A não ser que tenha alguém mais jovem que quer realmente... Já peguei pacientes que fazem dança, então tem que se agachar mais, né? Dobrar. Já peguei gente que quer continuar jogando futebol, já tudo que é paciente já, né? Eu já atendi. Então, assim, tem que se adaptar a cada paciente que você vai, cada prótese que você vai... E ao caso, né? Muito bom, ótimo. E aí você comentou no início da nossa conversa também das próteses de joelho, né? Das articulações do joelho. Então vamos entrar um pouquinho nesse tema para conhecer um pouquinho mais das necessidades, do porquê que acontece. A prótese do joelho, basicamente, também é o mesmo problema, sabe? Vou botar mais aqui. Então, é basicamente o mesmo, é a questão de desgaste. É a pessoa que nasceu com problema, o joelhinho um pouquinho mais torto, desenvolveu isso durante a vida, ou jogou muito futebol, ou
que é comum aqui na região, que trabalhou na roça, exagerou, trabalhou muito na lavoura e tal, tem um desgaste precoce. Agora chega nos 60, 70 anos, o joelho está gasto. O joelho a gente tende a botar o paciente mais idoso mesmo, né, que é uma prótese que dura um pouquinho menos que de quadril, o resultado do quadril é bem superior, e a de joelho tem um bom resultado, mas a gente tende a fazer pacientes de 65 anos para mais, a não ser que a paciente tenha uma doença reumática, uma artrose muito grave, a gente opera antes dos 65, 60 anos. Tá? Já fiz prótese em paciente de 40 anos e tal, com muita dor, mas a gente tende a postergar mais a prótese de joelho, porque ela exige uma cooperação maior do paciente, exige que ele faça mais fisioterapia pré-operatória, que ele reforce bastante a coxa, que ele faça bastante exercício antes da cirurgia, e precisa de um engajamento maior do paciente, e às vezes o paciente que está idoso, 70 anos, não está muito disposto a fazer todo esse engajamento, às vezes não quer nem fazer fisioterapia, e ele tem que entender bem qual que é a proposta da cirurgia, que é melhorar a qualidade de vida, né? A dor, às vezes mesmo depois da prótese de joelho, pode continuar um pouquinho, diferente do quadril, que ele fica totalmente zerado, mas o joelho ele requer um cuidado maior, especificamente para ter um bom resultado. Então o paciente tem que saber que existe um risco um pouco maior e um engajamento um pouco maior do paciente. E como funciona, então, aqui no caso do joelho, em relação à prótese? O joelho, a gente também faz uma troca de articulação, então a gente chama de artroplastia também, né? Então daí a gente também troca toda a parte do paciente, do idoso, né? A gente troca toda a parte aqui, tira essa parte aqui na verdade, pega uma serra e raspa tudo, tanto o menisco quanto o ligamento, a gente tira tudo fora, né, e implanta essa peça aqui, que vai substituir, de polietileno, que vai substituir o ligamento e os meniscos. Isso aqui. E o fêmur a gente faz um revestimento metálico, né, cimenta, a prótese de joelho sempre é cimentada, a gente cimenta, um cimento ortopédico branco, quase não dá para ver. Essa prótese, ela cola no osso, né, ela cola ali no osso, e cimento aqui, ela cimentado ali, e ela cola no osso e não solta mais também. Aí o paciente vai para casa, faz físio e começa a movimentar o joelho para ganhar amplitude de movimento e ganhar força muscular e andar, né, com andador no começo, também do alta no outro dia, né, tem uma boa resposta também no começo, né, mas ele precisa de um acompanhamento mais perto de fisioterapia do paciente, às vezes a demora na reabilitação é um pouco mais demorado, né, às vezes pode durar 6 meses, 8 meses, né, que o paciente vai ter aquele resultado melhor, que o paciente já está mais engajado. Eu tenho pacientes que respondem super rápido, com um mês já está andando, sem muleta, nada, mas tem pacientes idosos que já vêm de uma fraqueza na coxa muito grande, de um tempo muito grande esperando a cirurgia, que já tem uma fraqueza, já tem uma dor crônica, esses exigem uma recuperação mais lenta. Doutora, e nesse caso, então, do joelho, a importância da fisioterapia, tanto na pré-cirurgia, como o doutor comentou, quanto na recuperação? Isso, novamente, é esse o protocolo. Para alguns pacientes, a gente já indica, então, a fisioterapia pré-cirúrgica, já vai adaptando esse paciente, já vai ensinando, e após a alta hospitalar, algumas 10 sessões em domicílio, esse paciente ele pode vir mais cedo para a clínica, e aí começa toda essa reabilitação. O meu pai foi um exemplo de paciente, Dr. Daniel, fez uma prótese de joelho, e se ainda estivesse aqui conosco, com certeza ele fez o joelho esquerdo, faria do joelho direito também, né, que ele tinha um desgaste grande ali nos dois, e já estava com outra qualidade de vida, bem menos dor e apoiando bem melhor. Então fez fisioterapia por 4 meses esse é o nosso protocolo, os cuidados, toda a reabilitação, alongamento continua, ganho de massa muscular, força, e é isso. E nesse caso daí acaba tendo um pouco mais de restrição depois do que o de quadril? Ou é a mesma coisa? As restrições também, evitar impacto, não jogar futebol, pode jogar um tênis, alguma coisa mais leve, né? Natação, hidroginástica, pilates, né?
Geralmente esses pacientes já são mais idosos, né? O pai dela, por exemplo, tinha 70 anos, ia para academia normal, fazia reforço muscular, né? E tinha uma vida normal, só não pode fazer corrida, né? Porque daí solta a prótese precocemente. Então, exercícios sem impacto, vida normal, né? E exercícios sem impacto para não dar uma soltura precoce da prótese, para ela durar mais tempo. Doutor, no caso o sobrepeso, ele pode agravar essa situação, tanto gerar uma necessidade cirúrgica, quanto poder trazer um risco pós-cirúrgico? Sim. Pacientes que têm IMC mais alto, eles têm um risco cirúrgico maior, né? Passou do obesidade grau 2, que a gente chama grau 3 com IMC maior, ele tem um risco cirúrgico maior. Até às vezes a gente posterga a cirurgia, pede para o paciente emagrecer, porque é um paciente já mais inflamado, a gente manda fazer uma dieta, nutricionista e tal, porque tem um risco de infecção maior, né? O paciente diabético também tem que ter um cuidado, né? Hipertenso. Tudo a gente faz uma avaliação pré-operatória com um anestesista, cardiologista, tanto da prótese quadril quanto do joelho, para ver se ele tem condições ideais, mas o peso que você falou é muito importante, porque é o peso que vai sustentar depois. O de quadril está mais em cima, então, mas o joelho é primordial que o paciente, quanto mais magro, melhor ele tem um resultado, né? Porque a obesidade realmente atrapalha um pouco. Não é uma contraindicação absoluta de fazer uma prótese no paciente mais idoso, de quadril também, mais idoso, mas você pede para o paciente emagrecer porque ele vai ter um resultado melhor. Então tem que ter um engajamento maior do paciente que tem mais... ele fazendo a prótese, que ele está com muito desgaste, meio parado, não quer dizer, ele não foi feito os trabalhos, ele não vai emagrecer depois, né? Vai fazer mais exercício por causa disso, mas ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter menos dor, né? Vai melhorar dele, às vezes, a pressão alta, o diabetes, porque ele vai conseguir fazer alguns exercícios que ele não conseguia fazer antes, porque vai dar uma qualidade de vida melhor. O paciente volta com um sorriso no rosto depois da cirurgia, porque ele realmente melhora bastante, né? Então, ele tem uma qualidade de vida, mas também não é para fazer, não é operado para fazer esporte, é de joelho, principalmente, não é operado para ter uma qualidade de vida, para caminhar, para ir no mercado, para fazer as suas atividades do idoso, fazer as atividades dele sem dor do dia a dia. E no caso dessas próteses de joelho, também tem diferenças de materiais, assim como você explicou das próteses de quadril? O material basicamente é o mesmo, tá? É polietileno do joelho é basicamente o mesmo, porque ele como ele é cimentada, então não muda muito a superfície. Essa superfície ela não pode ser de cerâmica no joelho, porque senão ela quebra. Porque daí suporta o impacto, já diferente do quadril. Então tem que ser o polietileno ele é um polietileno de alta resistência, ele é modificado, as moléculas dele são modificadas e irradiadas para ele durar muito mais tempo do que um polietileno, que é um plástico. Ele dura muito mais tempo, ele dura quase igual a cerâmica hoje em dia, na verdade. A qualidade do polietileno é tão grande que ele se iguala à cerâmica em tempo de uso e resistência, né? Então o paciente não precisa se preocupar muito, às vezes você vai usar uma prótese a superfície ali do polietileno, né? Então, mas é uma prótese, varia de prótese aí nacional para importada. A nacional, ela é uma prótese muito boa, né? E a prótese importada, ela é um pouco superior, porque ele tem um encaixe um pouco melhor, né? Ele encaixa melhor no paciente quando eu vou fazer a cirurgia, né? Ele molda melhor e ele tende a durar mais também, por conta disso, durar mais tempo, né? Mas os riscos são iguais para a cirurgia, tanto prótese quadril, joelho, né? Os cuidados são os mesmos. Perfeito, então. E aí, aqui no caso do joelho, um pouquinho mais longo, então, para o paciente estar, vamos dizer assim, 100% recuperado. Sim, se o paciente tem um engajamento, ele não tem depressão e obesidade, ele se recupera muito mais rápido. O paciente que já sofre de depressão por conta da dor crônica, já tem uma resposta mais lenta, né? Você tem que fazer até um trabalho, às vezes, psicológico com ele, para ele entender a cirurgia, né? Porque às vezes ele tem uma dor já crônica, e daí você faz a cirurgia, ele continua com a dor crônica no joelho, mesmo com a prótese, de joelho especificamente, tá? Então você tem que fazer um trabalho psicológico antes, para você encorajar esse paciente para ele se engajar na cirurgia. Senão o resultado não é o mesmo. Não é o mesmo. Por isso que os resultados dos pacientes, alguns melhoram tanto e outros não tanto, porque tem que ter um engajamento, a vontade do paciente querer fazer, a vontade do paciente querer melhorar. Pacientes que são mais positivos
em relação à cirurgia, o resultado é melhor. Uhum. E existe algum tipo, doutor, de prevenção ou de algo que as pessoas possam